Olá pessoal, hoje nós iremos falar sobre as integrais definidas. Então, previamente nós já estudamos os métodos de integração, que é basicamente integração por substituição de variável, integração por partes e integração por substituição trigonométrica, né? Agora nós vamos estudar as integrais definidas. As integrais definidas, você resolve ela da mesma maneira que você resolvia as integrais indefinidas, as primitivas. A única diferença agora é que você vai ter um intervalo definido para essa integral. Isso muda apenas a concepção daquela constante C arbitrária que nós vínhamos carregando com as integrais primitivas. A integral definida está associada ao cálculo de área. Tá? Muitas vezes uma integral definida vai servir para nós determinarmos a área de uma superfície. Então nós vamos fazer toda a construção aqui para a ideia da integral definida a partir da área sobre a curva de uma função f de x. Então nós vamos ter que mencionar a todo momento que essa integral está associada a uma área, a uma curva de uma função. E aí teremos uma aula futura onde falaremos explicitamente sobre como determinar a área de uma superfície, né, de um sólido, da superfície de um sólido, como determinar a área entre curvas de funções. Tá? Mas hoje usaremos o conceito de área apenas para definir a ideia de integral definida. Então aqui nós temos algumas concepções que eu vou utilizar ao longo da aula, que é como limite inferior e limite superior de integração. Esses limites agora, eles vão estar aqui associados aos símbolo da integral. Então, eu digo que essa integral A, ela tem o limite de integração inferior a, zinho, minúsculo, e superior B. Então, ou seja, a integral da f de x vai de A a B, num intervalo definido dentro do campo dos reais. A integral de f de x, no intervalo definido, você pode entender ela como essa concepção aqui, ó. É a área dessa figura aqui, ó. A área dessa figura da superfície S. Então vai de A até B vezes a f de x. Se eu for determinar essa área, eu não consigo encontrar uma forma modular, regular, como por exemplo de um triângulo, de um retângulo, né? Por quê? Porque eu tenho essa curva aqui, ó. Eu tenho essa curva aqui que não deixa eu calcular isso de forma regular. Então a integração vai ser feita em cima dessa ideia. Eu vou usar a ideia do infinitesimal, né, do contínuo, para mim determinar o valor dessa área de forma exata. Então aqui eu tenho, ó, concepções para você entender o conceito. Essa área aqui, se eu quiser calcular ela, eu posso utilizar a ideia da área de um triângulo. Fazer base vezes a altura dividido por 2, base, vezes a altura dividido por 2, eu consigo calcular a área desse triângulo perfeitamente. A área desse triângulo vai ser igual a integral 3x dx, variando de 0 até 3, né? Onde eu tenho a função da reta. É mais fácil de eu enxergar porque é um triângulo, é fácil de eu conseguir resolver a área, calcular o valor dessa área. Porém, se eu tenho uma função f genérica, aqui, onde essa função f aqui tem essa forma estranha, não regular, eu quero determinar a área sobre a curva, que vai variando de 0 aqui até um valor x qualquer. Eu tomo um intervalo definido de A até B, fatio essa área em vários retângulos de espessura aí dx, só que esse dx, ele não é um dx qualquer, é um dx infinitesimal. Esse dx, ele tende a zero, Lembra da teoria de limites, onde eu tenho um valor de uma variável tendendo a zero? Significa o quê? Que esse dx ele é tão pequeno, que ele praticamente é zero, mas não é zero, ele tende a zero, é um valor mínimo possível, mais próximo de zero possível. Então ele vai ser tão pequeno, que ele vai ser interpretado como um ponto.
esse meu ΔX, tendendo a zero, que eu vou chamar de dx, tendendo a zero. Se eu somar a área de todos esses triângulos aqui, onde todos esses triângulos tocam aqui, são pontos que compõem essa curva aqui, soma a área de todos eles, eu vou ter a área total dessa curva. E a área total dessa curva vai ser igual à minha integral definida nesse intervalo entre A e B. Tá? Deixei a observação, apesar do gráfico não demonstrar devido aos problemas técnicos, todos os retângulos tocam a curva f de x em um ou dois pontos. Tá? Então aqui vemos o seguinte. Temos um polígono não regular que quase preenche a área A da figura, formando retângulos de base e altura f de x. Portanto, a área do retângulo vai ser o quê? F de x é o produto entre a f vezes o dx, a altura vezes a espessura. Essa é a ideia da área de um retângulo. A área de um retângulo, aqui eu vou ter um dx e aqui eu vou ter uma altura f de x. A área desse triângulo, desse retângulo, f de x vezes dx. Então, note que quanto menor for o dx, maior é o número de retângulos n e mais próximo da área sobre a curva vai estar na área do polígono. Logo, quando o ΔX tende a zero, o n tende ao infinito. E a área tende à área do polígono total ali, que está sobre aquela curva definida entre A e B. Certo? Então eu pego esses dx muito pequeno, multiplico pela área, vai me dar a área de um retângulo, somo todos eles, que vão ser infinitos, e eu tenho a área total sobre a curva. É claro que eu vou fazer isso utilizando as regras de integração, mas é para entendermos o conceito de como funciona. Daí então escrevemos o teorema fundamental do cálculo. O teorema fundamental do cálculo menciona justamente essa ideia. Vou sair com a integral de A até B, da f de x dx é a área. Somando continuamente todos os retângulos, eu tenho a área total sobre a curva. Que isso tem que ser igual ao limite desse ΔX, tendendo a zero, que é o somatório dos f de x dx. Então, produto da altura pela espessura, soma contínua. Quando esse ΔX é muito pequeno, tende a zero, eu tenho a área total. Daí vem a ideia do teorema fundamental do cálculo para determinar a área. Ou seja, a área sobre a curva é o somatório das áreas dos retângulos de área fx vezes ΔX, quando ΔX tende a zero. O n vai ser infinito, eu vou ter infinitos retângulos fatiando aquela área. A notação mais comum, que é o que nós iremos utilizar para determinar a área dessas curvas, é essa notação seguinte aqui, onde eu represento a primitiva da função, ou f de x, e essa barra aqui, onde eu coloco os limites definidos, superior e inferior. E eu faço a substituição pelo resultado da primitiva. Então, vou pegar o resultado da primitiva, substituir pelo limite superior, menos o resultado substituído pelo limite inferior. E isso vai me dar um número de resposta, vai me dar um módulo, um valor modular, que é o valor da unidade de área sobre a curva da função que você integrou naquele intervalo ali de A a B. Assim como então as integrais primitivas, as integrais definidas também possuem suas propriedades, que basicamente são as mesmas das integrais primitivas. Então, quando eu tenho uma função constante ali multiplicada pela função que está sendo integrada, essa constante sai fora da integração e eu integro apenas a função f de x. Se eu tenho uma soma ou diferença, então vai ser a soma e a diferença das funções. Se eu tenho também valores de uma integral onde vai de A até B e depois essa integral vai de A até C, eu posso resolver isso de forma a sempre A ser menor que B e B menor que C. Propriedade 4. Se o limite de integração varia de A até A, ou seja, de um próprio valor até ele mesmo, é como se não tivesse área, então essa integral tem que ser zero. E se eu tenho a inversão de A e B, ou seja, se eu quero inverter os limites de integração superior e inferior, basta multiplicar por um sinal de menos o resultado da integral.
Exemplo aqui para a gente fixar a ideia de integral definida. Aqui eu tenho a integral de 2x dx, variando de 0 a 1. Então, variando de 0 a 1, 2x dx. De início, eu não preciso me preocupar com os limites de integração. Eu realizo o procedimento para a integração primitiva e depois eu faço a substituição. Então, se eu tenho ali 2x dx, essa integral tem que ser que valor? Vou tirar o 2 para fora da integral, fica dx, variando de 0 a 1. Aqui, então, eu vou ter 2 que multiplica x ao quadrado sobre 2, variando de 0 até 1. Simplifica esse 2 e aqui eu vou encontrar x ao quadrado, variando de 0 até 1. Agora sim eu vou realizar o procedimento de substituição dos limites de integração. Quem são esses substituição? No lugar do x ao quadrado. Então, vou apagar aqui para ficar mais fácil a visualização e vamos fazer as operações. Então, eu tenho x ao quadrado, que está variando de 0 a 1. Então, eu vou pegar o valor 1 ao quadrado, menos o valor de 0 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 0 ao quadrado é 0. O resultado disso vai dar 1. Notem que eu vou fazer o mesmo procedimento de integração que eu fazia antes, nas primitivas, só que agora no final eu vou ter que substituir o limite de integração dessas funções. Aí pode surgir a dúvida, né? E se eu estiver aplicando uma integral por partes, por exemplo, eu posso substituir o limite no final? Pode. Você realiza o procedimento de integração, acha o valor da função primitiva, acha a função primitiva e depois substitui os limites de integração e obtém o valor modular no final, o resultado. Se for por substituição trigonométrica, mesma coisa. Primeiro determina a primitiva, depois substitui o limite. Se for uma substituição variável UDU, calcula o valor da função primitiva e depois substitui o limite. Esse é o procedimento padrão para as integrais definidas. As próximas aulas, vocês irão aplicar essas integrais definidas para o cálculo de área e volume de corpos, de sólidos. Espero que vocês estudem a apostila, façam os exercícios que estão resolvidos na apostila, assim como os exercícios propostos, pois isso vai dar uma boa maturidade para as próximas aulas. Até a próxima!